Oi, gente, meu nome é Euler Rodrigues, vocês já me conhecem e devido a essa situação toda de isolamento social, nós não podemos continuar nossas aulas presenciais por enquanto e a gente encontrou essa solução de continuar nossas aulas nesse ambiente virtual. Vai ser um pouco complicado, espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, que consigam estudar durante esse período, tá certo? Mas a gente vai ter que ficar aqui com as nossas aulas virtuais por esse tempo, tá? E a gente não pode atrasar, tá bom? Então hoje a gente vai conversar sobre a segunda parte da primeira aula da apostila. E hoje a gente vai falar sobre hibridação, ressonância e aromaticidade dentro da química orgânica. Então vamos lá começar. Então, o que é hibridação de carbonos? O que é hibridação? Bem, o conceito de hibridação é combinação de orbitais atômicos. E o que são orbitais atômicos? Bem, quando a gente faz a distribuição eletrônica de um átomo, a gente vai encontrar níveis, subníveis e orbitais. O orbital, o conceito de orbital, é a região do átomo em que eu tenho a maior probabilidade de encontrar elétrons, de encontrar um par de elétrons. E esses orbitais estão organizados nos subníveis e nos níveis, tá? Então a gente tem os subníveis S, P, D e F. E cada um desses subníveis está relacionado a uma quantidade de orbitais. O subnível S está relacionado a só um orbital, o P tem 3 orbitais, o D tem 5 orbitais e o F tem 7 orbitais. Mas como a gente está falando da química orgânica, a gente vai falar apenas do carbono. E o que é que tem um carbono? Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica do carbono, a gente vai ter o seguinte: 1s2, 2s2 e 2p2. Então a gente vê que só tem dois níveis, né? Os níveis 1 e o nível 2. E a gente tem também dois subníveis, os subníveis S e o subnível P. Então, esse gráfico aqui ele está representando a energia. Então a gente tem uma escalada de energia, tá vendo? Então a gente tem o nível 1s, o nível 2s e o nível 2p aqui na distribuição do carbono. Então está aqui a distribuição eletrônica do carbono. Quando a gente faz essa distribuição, a gente vai colocar os elétrons dentro dos orbitais, que, como eu disse, o orbital vai ser a região do elétron com a maior probabilidade de nós encontrarmos vai ser a região do átomo com a maior probabilidade de encontrar o elétron, perdão. E aí a gente vai distribuir os nossos elétrons, tá bom? E aí a gente vai perceber o seguinte: na última camada do carbono, a gente vai ter a presença de 2 elétrons livres. O que isso quer dizer no estado normal do carbono? Que ele só vai conseguir fazer 2 ligações nesse estado. Mas calma, o carbono não faz 4 ligações? E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer hibridação. Primeiro de tudo, ele vai redistribuir esses elétrons de modo que esses 4 elétrons da última camada, do último nível, fiquem livres para poder fazer as ligações, porque ele precisa das 4 ligações dele. Ele não pode fazer só 2 do jeito que está aqui, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esses 2 elétrons vão se distribuir para cá. E aí a gente vai ter a formação de 4 orbitais, cada um com um elétron. Um orbital S e 3 orbitais P. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu tentar desenhar aqui. Não sou muito bom de desenho, principalmente computador. Mas vai ficar uma coisinha mais ou menos assim. Então a gente vai ter um elétron aqui, um elétron aqui. Olha que coisinha legal essa setinha. Um elétron aqui e um elétron aqui. Então a gente vai ter um orbital S, né, com um elétron, e 3 orbitais P com esses elétrons. E aí ele distribuiu os elétrons dele, tá bom? O carbono distribuiu os elétrons dele. E aí o que ele vai fazer agora? Ele vai hibridizar esses orbitais de acordo com a necessidade dele. Então, se ele precisar fazer 4 ligações simples, então ele vai hibridizar esses 4 orbitais para poder formar 4 orbitais sp3. Por quê? Por que ele vai hibridizar esses orbitais? Porque nessa situação aqui, ele vai estar muito instável, porque ele acabou de distribuir os elétrons dele, e aí a estabilidade dele perdeu no momento que ele fez isso. Ele perdeu a estabilidade dele.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai hibridizar de modo que esses 4 orbitais fiquem no mesmo nível de energia, tá bom? E aí, esses 4 orbitais estão no mesmo nível de energia, ele vai ficar mais estável para poder fazer as 4 ligações dele. Claro, ele pode hibridizar os 4 orbitais, ele pode hibridizar só 3 e ele pode hibridizar só 2, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, de acordo com a classificação do carbono, tá bom? Então, vai ser mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Ele vai redistribuir os elétrons dele e aí ele vai ficar possibilitado de fazer 4 ligações, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter o carbono sp3. O carbono sp3 vai ocorrer quando ele vai hibridizar aqueles 4 orbitais. Então, ele vai ter um orbital s e 3 orbitais p. Por isso, ele vai ser chamado de carbono sp3. Vai ser um carbono saturado, ou seja, ele vai fazer 4 ligações simples, que dentro da ligação simples, vamos nos lembrar que nós temos ligações sigma. Então, 4 ligações simples e, consequentemente, 4 ligações sigma. Vai ser a hibridação de um orbital s e 3 orbitais p, como eu já falei, e ele vai ter a forma de tetraedro e ligantes a 109 graus e 28 minutos. Então, o que acontece? As ligações, nós dizemos que elas são nuvens eletrônicas, e elas vão estar carregadas negativamente justamente porque existe compartilhamento de elétrons ali, justamente porque existe uma passagem de elétrons, então o elétron está indo de um átomo para o outro, e ali aquela partícula fica carregada negativamente. Se nós temos 4 regiões de negatividade, nós vamos ter interação eletrônica entre aquelas regiões. E como as 4 regiões são negativas, negativo se repele, a gente precisa que eles se afastem, tá? Então eles vão se afastar. Se a gente tem 4 ligantes, esses 4 ligantes vão procurar no espaço tridimensional uma forma de que eles fiquem com a menor interação eletrônica possível. E ele consegue essa menor interação eletrônica possível quando eles estão a 109 graus e 28 minutos, e aí ele vai formar mais ou menos um tetraedro. Então a gente diz que os ligantes do carbono sp3, eles se direcionam para o vértice de um tetraedro, tá bom? Então a gente diz, não esquecer, que o carbono sp3 vai ter a forma de tetraedro e os ligantes vão estar a 109 graus e 28 minutos. Olha só o que é que vai acontecer. Como eu disse, vai ter a hibridização. O orbital P é um orbital duplo. Então, o que aconteceria se fosse só o orbital P? Ele teria 2 balãozinhos aqui. A gente vai ver no carbono sp2 já já. E aí, quando ele se junta com o orbital S, ele vira esse balãozinho único aqui, mais arredondado aqui na ponta. Então, são 4 orbitais iguais, eles são idênticos, tá? E aí eles vão estar aqui nessa disposição 109 graus e 28 minutos entre eles, vão estar numa forma de tetraedro no espaço tridimensional, e aí eles estão fazendo aqui a interpenetração de orbitais com os orbitais S do hidrogênio. E aí a gente vai ter a formação das ligações sigma. E como eu disse, a ligação sigma é uma ligação mais forte, tá? Então, vai ter a interpenetração aqui de orbitais e a gente vai ter a formação de ligações sigma aqui no carbono sp3. Ele tem 4 ligações simples, 4 ligações sigma. Certinho? O carbono sp2. O que é que aconteceu no carbono sp2? No momento que o carbono redistribuiu aqueles elétrons dele para os 4 orbitais, o que é que aconteceu? Ele pegou um orbital s, ele pegou 2 orbitais p e ele hibridizou esses orbitais. Daí o carbono sp2, tá bom? A hibridização sp2. Justamente isso aqui. E aí um elétron ficou no orbital livre. Ficou um elétron livre no orbital P, que esse orbital P ele não se hibridizou, ele ficou lá restante. E esse orbital P vai fazer o quê? Ele vai fazer a ligação π, do tipo π. Lembra que quando a gente estava falando sobre as ligações duplas, a gente mencionou o seguinte: dentro de uma ligação dupla, a gente tem uma ligação sigma, mais forte, e uma ligação π, que é mais uma interação. Dentro dessa ligação π, a gente vai ter uma ligação mais fraca, né? E essa ligação π vai ser formada justamente pelo orbital P que restou, tá? Então, vamos lá. É um carbono obrigatoriamente insaturado. O carbono saturado sempre vai ser carbono sp3, tá? Então, o carbono sp2 é obrigatoriamente insaturado com uma ligação dupla e duas simples, tá?
hibridação de um orbital s e dois orbitais p, daí o nome sp2, e o orbital p que restou forma a ligação π. Eu estou só repetindo informações, mas é para a gente fixar direitinho, tá bom? E aí ele vai ter uma forma diferente da forma do carbono sp3. Agora ele vai ter uma forma trigonal plana e os ligantes vão estar a 120 graus. Ele não precisa de se afastar a 109 graus e 28 minutos para poder encontrar uma interação eletrônica mínima. Ele só precisa se afastar a 120 graus. Daí ele consegue uma forma trigonal plana, tá bom? É o que a gente vai ver nessa disposição bem aqui. Olha só, aqui é o plano, né, em que a ligação está ocorrendo. Então vocês estão vendo que os três orbitais estão no mesmo plano, tá bom? Então aqui vai ter três ligações sigma, né? Porque ó, duas ligações simples, duas ligações sigma. Dentro da ligação dupla existe uma ligação sigma e uma ligação π. Então, a total, a gente vai ter três ligações sigma, tá bom? Três ligações sigma. Aqui vai ser do tipo s-sp2, porque é um orbital s do hidrogênio. E aqui vai ser do tipo sp2-sp2, porque vai ser a interpenetração de um orbital sp2 desse carbono com o orbital sp2 desse outro carbono. E aí, cada um desses carbonos ficou com um orbital p livre, tá bom? Como eu tinha dito para vocês, o orbital p ele é duplo, certo? Então, a gente ficou com um orbital p. Isso tudo aqui que eu estou passando o mouse é um orbital p só, tá? É só um. E aí vai acontecer a interação eletrônica que vai formar a nossa ligação π. Lembrando que a ligação π é uma ligação mais fraca, enquanto a ligação sigma é uma ligação mais forte. Então, a ligação sigma exige mais calor para ser quebrada, enquanto a ligação π exige menos calor para ser quebrada. Tá bom? Certo. Bem, aqui a gente tem uma conformação um pouquinho diferente. Na verdade, o que está acontecendo nessa molécula é um fenômeno que a gente chama de ressonância. O que é a ressonância? Estou antecipando um pouquinho o conteúdo que a gente vai ver daqui a pouquinho. A ressonância vai ser a deslocalização dos elétrons que vão formar a ligação π. O que é que isso quer dizer? Na verdade, nesta molécula aqui, a ligação π é esta e esta aqui. E aí, quando foram ver essa molécula, perceberam que essa ligação, que na verdade é uma ligação simples entre esses dois carbonos aqui, era um pouco menor do que a ligação sigma, do que a ligação simples realmente é. E aí eles pararam para pensar, se a ligação está um pouquinho mais curta, isso quer dizer que existe uma interação mais forte, que existe uma interação maior. Pois bem, o que viram foi que esses orbitais aqui, que estão fazendo a ligação dupla aqui, eles também interagem aqui, por mais que isso aqui não seja uma ligação dupla. E aí foi criado o conceito de ressonância, que é a deslocalização dos elétrons π. Então, a ligação dupla pode, na verdade, estar aqui, enquanto os elétrons, eles, na verdade, vieram para cá ou para cá. É um conceito meio confuso de entender, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que talvez dê para entender melhor, tá bom? Vamos passar por enquanto. Essa molécula aqui a gente vai chamar de dieno conjugado, porque vai ser uma molécula que vai ter duas ligações duplas, daí dieno, e vai ser conjugado porque existe uma ligação simples entre essas ligações duplas, tá bom? Certo. Para finalizar o conteúdo de hibridação, a gente vai ver o carbono sp, que o carbono sp também é um carbono insaturado, lembrando mais uma vez que todo carbono saturado vai ser hibridizado no sp3, tá bom? Então, ele é um carbono insaturado, que ele vai ter duas ligações duplas, ou seja, ele vai ser mais ou menos, vai ser assim, duas ligações duplas. A gente é péssimo de desenhar nesse negócio. Ou uma ligação tripla e uma ligação simples, tá bom? Então, o que é que acontece aqui dentro? Lembrando, na ligação dupla a gente tem uma sigma e uma π, né? Uma sigma e uma π. Na ligação simples, a gente tem uma sigma. E na ligação tripla, a gente tem uma sigma e duas π. Então, a gente vai perceber um negócio. Nessas duas conformações aqui de carbono, a gente tem duas ligações sigma e duas ligações π. Então, o carbono sp ele vai ter essa conformação. Ele vai ter duas ligações sigma e duas ligações π. Isso é importante para uma questão que a gente vai resolver daqui a pouco, tá? Então, carbono insaturado com duas ligações duplas ou uma ligação tripla e uma simples,
hibridação de um orbital S e um orbital P, daí o nome carbono sp, e os dois orbitais P restantes vão formar duas ligações π. Então, é super importante nós lembrarmos que os dois orbitais P restantes vão formar as duas ligações π. Nós temos que lembrar isso. O carbono sp tem duas ligações π, porque vão sobrar dois orbitais P lá no momento da hibridação. E aí ele vai ter a forma linear e os ligands a 180 graus, porque a interação eletrônica mínima vai ser mais ou menos assim, né? Ele fazendo isso aqui. Então vai ficar 180 graus, certinho? Então, vamos ver aqui. Olha só. 2 elétrons aqui nos orbitais híbridos sp, 2 elétrons p, e aí a gente vai ter mais ou menos essa conformação. Mais uma vez, lembrando que aqui é só um orbital p, aqui é outro orbital p, tá? Então a gente tem 2 orbitais p e a gente tem os orbitais sp. A gente vai ter a formação apenas de 2 orbitais sp. E essa aqui vai ser a molécula do etino. Olha só. Aqui a gente vai ter a interação sigma, né? A ligação sigma do tipo S-SP, uma ligação sigma do tipo SP-SP, e aí a gente vai ter as ligações π. Olha só, um orbital P que eu estou circundando aqui vai ter a ligação π, e outro orbital P que eu estou circundando agora vai ter a ligação π aqui, certo? Lembrando, forma linear aqui e 180 graus, tá bom? Então, de forma geral, o que foi que a gente aprendeu na hibridação? Carbono sp3 vão ser 4 orbitais hibridizados do tipo sp3, é um carbono saturado, vai ter a forma tetraédrica e os orbitais vão estar a 109 graus e 28 minutos. Lá no carbono sp2, a gente vai ter 3 orbitais híbridos do tipo sp2 e um orbital p restante. Vai ser a forma trigonal plana e os orbitais vão estar a 120 graus. E no carbono sp, a gente vai ter lá um carbono insaturado, né? E aí a gente vai ter a forma linear e os orbitais vão estar a 180 graus. Então, sempre bom lembrar disso, tá bom? Então, a gente vai resolver aqui algumas questõezinhas só para poder a gente fixar o conteúdo. Sempre que houver carbono hibridizado sp, deverão aparecer nesse carbono. Então, vamos lembrar do carbono hibridizado sp. Então, ele vai ser aquele que vai ter uma ligação tripla e uma ligação simples, ou duas ligações duplas. Mais uma vez, eu estou fazendo esse desenho aqui. E aí a gente vai lembrar, na ligação simples, ligação sigma. Na ligação tripla, π, sigma e π. Parece um 6, mas é um sigma, tá? Sigma e π na ligação dupla, sigma e π na ligação dupla. Então, vamos ver. O que é que vai acontecer? Duas ligações sigma e duas ligações π. Duas ligações sigma e duas ligações π. Então, no carbono hibridizado sp, sempre vai ter duas ligações sigma e duas ligações π. Gabarito letra A, tá bom? Bem aqui. Dada a molécula, pode-se afirmar que a hibridação dos átomos de carbono no 1, 2, 3 e 4 é respectivamente. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Uma dica para a gente encontrar a hibridação, e isso serve para qualquer átomo, não serve apenas para o carbono, é a gente contar o número de nuvens eletrônicas que estão ali circundando o átomo. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar aqui. No carbono 1, a gente tem 1, 2, 3. Certo? A gente tem 3 tipos de ligações, né? Aqui, 3 ligações. Então, o que é que a gente vai fazer? S, P, P. Pode contar até nos dedos. S, P, P, tá? Sempre vai ser só um S, SPP. Então, a gente vai ver SP2, certo? Acho que deu para entender. Então, SP2, a gente já exclui a letra B, a letra C. Certo. Aqui no carbono 2, a gente vai ter só duas nuvens aqui. Então, vai ser SP, tá bom? SP. Então, a gente vai excluir aqui a letra A letra C e a letra D. A gente já tem a resposta, mas vamos ver os outros carbonos. Aqui, o carbono 3, do mesmo jeito que o carbono 1. SPP, tá? SPP, então é SP2. E aqui no carbono 4, SPPP, SP3,
tá bom? Então a resposta fica sendo a letra E. Dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar rapidinho sobre ressonância. Eu já tinha comentado para vocês. Então, o conceito de ressonância vai ser a deslocalização dos elétrons da ligação π na estrutura molecular. E aí, que consequências isso traz dentro da minha molécula? Moléculas que têm a ressonância vão ser moléculas bem mais estáveis, bem mais resistentes. Então, por exemplo, o exemplo clássico da ressonância é o benzeno, que está representado aqui. Tá? Então, uma das consequências da ressonância dentro da molécula é que vai ser uma molécula bem mais estável, porque todos os orbitais P vão ter interação eletrônica, por mais que não estejam fazendo uma ligação dupla naquele momento. Então, vai ser uma molécula bem mais estável. É muito importante que vocês se lembrem disso. Assim, clássico de cair em prova, assim, perguntando por que o benzeno é mais estável. É por causa do efeito da ressonância, tá bom? Outra consequência do efeito da ressonância é que nós não conseguimos representar eles num desenho assim tão bem. Então a gente na verdade, a gente está representando híbridos de ressonância. E para isso a gente usa essa setinha aqui. Porque o benzeno ele pode ser tanto isso aqui quanto isso aqui, mas na verdade ele não é nenhum dos dois. É um conceito estranho, sim, é um conceito estranho, mas é mais ou menos assim que funciona. Sim, eu peguei da Wikipédia, obrigado Wikipédia. Tá bom? Então, aqui é aquela molécula que a gente tinha visto antes. O que é que está acontecendo aqui? A gente tem essa ligação dupla, essa outra ligação dupla. Só que vocês lembram que eu mostrei para vocês... Opa, não coloquei o desenhozinho. Só que vocês lembram que eu mostrei para vocês que a gente tinha um orbital P, né, aqui, que estava fazendo a interação π aqui, e a gente tinha um orbital P aqui, que estava fazendo a ligação dupla aqui. Só que por mais que aqui seja uma ligação simples, aqui estava tendo interação entre esses orbitais P. E aí isso encurtou o tamanho da ligação. Foi isso que fez os cientistas irem pesquisar essa molécula direitinho para ver o que estava acontecendo. E aí descobriram o efeito da ressonância dentro dessa molécula, tá bom? Quando eles viram isso, viram que era uma molécula bem mais estável, só que aí tem aquela outra consequência. A gente já disse que a consequência é de ser uma molécula mais estável e tem a consequência de que a gente não consegue representar ela muito bem. Então, a gente está representando híbridos de ressonância. O que é que pode acontecer dentro dessa molécula? Devido à deslocalização, os elétrons podem pular para cá. Então, a gente vai ter um carbono bem mais negativo aqui, tá? E aí, esse outro carbono da ponta vai ficar mais positivo. A gente vai ter um carbocátion, vai ficar instável. E aí, no momento que ele fica instável, ele procura trazer essa ligação dupla para cá, procura trazer esses elétrons para cá. E aí, esses elétrons vão pular para cá e esse carbono vai ficar positivo, que é o que está acontecendo aqui de trás de mim. Tá? Então, acho que deu para entender mais ou menos o que está acontecendo. Só lembrar, na ressonância, as implicações dentro da minha molécula vão ser: eu vou ter uma cadeia bem mais estável, tá? Vai ser mais difícil de eu quebrar essa cadeia. E outra implicação é que eu não consigo representar ela muito bem. Então, vou representar ela com híbridos de ressonância, tá bom? Para finalizar a nossa aula, vou falar rapidinho sobre aromaticidade. Aromaticidade, esse conceito é chamado assim porque acreditava-se que todos os compostos que tinham aromaticidade presente na cadeia eram aqueles que tinham aroma. Na verdade, descobriram que não era isso que acontecia. Existiam outras características dos compostos aromáticos, não necessariamente eles tinham aroma, mas se manteve o nome. Então, o que é que são compostos aromáticos? São compostos cíclicos que possuem elétrons π conjugados. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Então, ligação dupla, simples, dupla, dupla, simples, dupla, dupla, mais ou menos assim, tá bom? Alternando ligações simples com ligações duplas. Não li o restante do texto, mas vocês entenderam. Então, compostos cíclicos que possuem elétrons π conjugados, tá? E esses compostos devem obedecer uma regrazinha que nós chamamos de regra de Huckel, tá? Então, o que é que essa regra fala? A gente tem essa equação 4n mais 2 igual a número de elétrons π. Como a gente conta número de elétrons π? A gente pega a quantidade de ligações duplas dentro da molécula e multiplica por 2. Daí a gente tem a quantidade de elétrons π. Daí, o n dentro dessa equação tem que ser um número inteiro positivo.
1, 2, 3, 4, ele precisa ser um número inteiro, tá bom? Então vamos ver aqui alguns compostos. Olha só, aqui é o benzeno. Tem essa circunferência aqui no meio, mas vocês sabem que tem 3 ligações duplas. Se tem 3 ligações duplas, eu tenho 6 elétrons π, tá? Então, a gente vai colocar na equação, na regra de Huckel, 4n mais 2 igual a 6, n igual a 1, então esse composto é aromático. O benzeno é também um composto clássico da aromaticidade. Você viu o núcleo benzênico dentro do composto, você já pode dizer que ele é aromático. Olha só, aqui é o naftaleno. Naftaleno tem 5 ligações duplas, portanto, 5 vezes 2, 10 elétrons π. 4n mais 2 igual a 10, n igual a 2, é um número inteiro positivo, então é um composto aromático. Então, se a gente pegar aqui o ciclobutadieno, olha só, ele só tem 2 ligações duplas. Assim, ele tem 4 elétrons π. O N vai dar 0,5. 0,5 não é um número inteiro. Portanto, a gente tem que dizer que esse composto não é aromático. E aí a gente vai tentando ver quais são os compostos aromáticos ou não, que dá certinho, tá bom? Então, muito obrigado. Vou deixar aqui meu e-mail para dúvidas. Vocês podem deixar dúvidas aqui nos comentários, tá bom? E até mais. Fiquem bem.